isso aí? Acho que deixa 3 segundos apertado. Aí tem que acender a luzinha. Foi. Vê. Boa noite, queridos. É sempre um momento de muito temor ao Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, sou pecador, mas nós cremos que Deus Ele vai continuar falando conosco nessa noite, amém? Falou até agora por meio das orações, por meio dos cânticos, agora vai falar por meio da sua palavra. Deixa eu expressar minha gratidão aqui. Hoje a gente começou, né, o culto com o mês da família. Estou muito feliz, né, por ver a família do Marcos aqui de manhã. Agora a família aqui à noite, né, mostrando talentos, né, que a gente não conhecia, né. Agradecer também porque eu não consegui participar da EBD com as outras classes, de jovem e de adolescente, né, mas na classe de adulto tem sido uma grande bênção, né. E aí eu fiquei refletindo aqui agora, né, a gente poderia fazer o mês da família o ano todo, né, não só em maio, né, para a gente, tantas bênçãos e tantas coisas boas que a gente tem vivido por meio da instrumentalidade de Deus na vida do pastor Sandro, da Denise, né, que o Senhor continue usando vocês para abençoar nossas vidas, né. Queria convidar os amados irmãos a abrir texto em Hebreus 10, capítulo 10, versos 24 e 25. Pode deixar aberta a sua Bíblia, por favor, porque a gente vai, ao longo da nossa reflexão aqui, breve reflexão, a gente vai analisando aqui o texto. Todos acharam? Eu gosto de colocar aqui para a gente poder junto, a gente lendo. Gosto de ler junto com os irmãos. Deixa eu colocar ali para a gente ler junto. Podemos? Mesmo a Bíblia aberta, depois a gente vai junto refletir, mas vamos ler juntos aqui? São 2 versos só. Vamos lá? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, porque a Tua palavra foi lida, e nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui no meio de nós e irá revelar a cada um de nós a Tua palavra. Cremos que a Tua palavra, ela limpa, ela restaura, ela transforma, ela nos faz ser pessoas novas na Tua presença e na presença dessa sociedade. Que tudo que ouvimos aqui possa entrar profundamente dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, que possamos nos apropriar da Tua palavra, a fim de que possamos colocar em prática tudo que for que ouvimos aqui, tudo que aprendemos aqui, tudo que o Teu Espírito Santo falar às nossas vidas. Nos ajuda a entender perfeitamente, para que a gente possa mostrar ao mundo, Deus, que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E é interessante que a gente tem uma tragédia anunciada na nossa sociedade. E é algo que diz respeito não só à família, com relação, né, à constituição, pai, filho, esposa, mas diz respeito também à família enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E aí, toda vez que eu falar aqui, né, apesar do Ministério de Família propor da gente falar sobre família, no mês de maio, sobre família, mas eu quero pensar a família de uma forma mais abrangente, não só família enquanto constituição de pai, mãe e filhos. Quero pensar em família também enquanto igreja. Nós somos uma família, né? Então, toda vez que eu falar de família aqui, então eu estou falando sobre essas duas realidades, né? A realidade até
o Odair, né, o missionário Odair, que falou muito sobre isso, né, sobre família enquanto lá no lugar mais íntimo, que a gente não consegue se esconder, mas também família enquanto igreja, né? Então, a família ela não se rompe de forma repentina. Ela vai ter muitas pequenas atitudes que deixa de fazer, que vai mostrando que essa família cada vez mais está se afastando. E eu estou falando não só em casa, mas na igreja também. Está vendo ali? Eu botei uma imagem de uma corda, que a corda, quem aqui já teve a oportunidade de ver, né? A corda tem várias partes, né? E ali ficou um fiozinho para poder terminar de arrebentar. Assim acontece hoje na sociedade, não? As famílias, né? Nós nos desconectamos, não de forma abrupta, arrebentou essa corda, mas de uma forma muito gradual, aos pouquinhos, de forma tão lenta que muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está se afastando, não só dentro de casa, das pessoas com quem a gente mora, mas também está se afastando das pessoas dentro da igreja. E aí a gente deixa, esse afastamento é porque a gente deixa de investir em pequenos momentos de convivência. É possível eu morar dentro de uma casa com várias pessoas e não conviver com elas? É possível. É possível eu estar na igreja e não conviver com as pessoas com quem eu frequento a igreja? É possível. E aí o segredo da igreja primitiva, 2:42, né, o pastor Eldo falou especificamente disso, hoje o missionário Odair também falou, o Derek de forma indireta falou disso também, né, sobre a questão da perseverança, e a gente destaca isso porque esse texto é o texto áureo desse mês da família. E aí tem um verso, o Derek acabou de falar sobre ele, tem um termo aí que é o perseverar, que é proskarterel, no original grego, né, que significa dedicação constante, aderência firme e persistência. Por que eu estou fazendo esse destaque desse verso, embora não seja o verso hoje que a gente vai refletir, mas a gente precisa falar sobre ele, porque esse é um termo fundamental para a gente entender hoje na mensagem, aqui nessa noite, que fala para nós em Hebreus capítulo 10. Porque diariamente, todos os dias, esses que aqui congregavam juntos, eles escolhiam o quê? Estar no mesmo lugar. Eles escolhiam fazer o quê? Conviver. Eles escolhiam, todos os dias, eles perseveravam, eles se dedicavam, eles persistiam em estar no mesmo ambiente, eles conviver juntos, que é algo muito difícil, né? Imagina, com aquele que é diferente de nós. Mas é importante destacar aqui que eles escolhiam isso. E é exatamente isso que propôs para que a gente pudesse refletir nessa noite. A comunhão é uma decisão diária. E aí, pegando esse termo proskarterel, a gente precisa reconhecer que a gente precisa persistir, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa fortalecer as nossas decisões, porque a comunhão, ela não vem ao acaso. A comunhão não é algo que, de repente, surge na nossa vida. A comunhão é uma decisão diária. E aí a gente vai explorar as 3 verdades a partir desse texto bíblico, a partir também desse tema, sobre como cultivar essa comunhão de forma prática, diária e intencional. E aqui, eu, estudando durante a semana, acredito que seja um dos meus sermões mais práticos, que eu vou dar aqui várias dicas para a gente poder fortalecer mesmo essa nossa comunhão. Não só na nossa casa, mas também aqui na igreja. E por diversos momentos, eu olhando e preparando e estudando, eu me vi não fazendo muitas dessas coisas aqui. Porque quando a gente chega dentro da nossa casa, que a gente se depara com aquela louça suja, que tinha alguém em casa, você saiu, voltou, aquela pessoa que estava em casa, não lavou a louça. Aquela calça, meia, saia e todos os outros adereços, que quando você saiu de casa, estava lá jogado no meio da sala, no meio do quarto, espalhado pela casa, você volta e aquela coisa continua naquele lugar. E aí você, naquele momento, você respira fundo, não é assim que a gente faz? E a gente fala, né? O Senhor me perdoou. O Senhor teve graça da minha vida, eu tenho que ter graça, eu tenho que perdoar o outro.
É isso que a gente faz? Eu me vi olhando para essa realidade que eu vivo. E quando a gente chega na igreja, né? Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, né? Que vem com aquele comentário nada a ver, né? Com aquelas atitudes, né? Tem gente que gosta de tocar demais, né? Tem gente que gosta de não ser tocado. Então, eu fui olhando para esses momentos, né, de vivência na igreja, na casa, e eu fui pensando de que maneira prática a gente pode fortalecer essa comunhão. O primeiro fundamento é não deixar de congregar. Pensa aqui junto comigo que quando eu falei de família, eu falei da família em casa e falei da família na igreja. Porque tem muita gente, quando a gente fala de, né, o texto bíblico que vai no verso 25 falar de não congregar, é de não estar junto, de não querer se relacionar com o outro. E a gente tem essa atitude, seja na igreja, seja em casa também. A decisão diária contra o isolamento. Por quê? Quando a gente chega dentro de casa, que a gente vê, né, a louça suja, a roupa espalhada, a casa sem ter feito as coisas, e alguém ficou em casa, por que não fez? E aí, o que a gente faz como mecanismo de defesa? A gente pega o nosso celular, não é assim? Vai ver um vídeo, vai ver o Netflix, vai ouvir uma música, vai fazer qualquer coisa, menos tentar resolver aquela situação. Porque grande parte das nossas atitudes diante de conflitos é não entrar em conflito com o outro. É se esquivar do conflito. É se isolar. E aí, todos aqui já se relacionaram com adolescentes. Sabe que adolescente é difícil. E aí, quando tem aquele conflito com o adolescente, o que o adolescente faz? Vai para o quarto se trancar. Porque mais fácil não é enfrentar, não é congregar. O mais fácil é se isolar, fugir da resolução, não congregar. E é isso que Hebreus está dizendo aqui. E é o primeiro princípio que a gente precisa fortalecer na nossa vida para a gente ter comunhão, para a gente escolher diariamente a ter comunhão. Hebreus 10, 25, e aí tem um termo aqui, no Hebreus 10, 25, que é epsinagogen, que significa reunir-se, juntar-se, vir para o mesmo lugar. Porque congregar é esse termo grego, que significa o quê? Estar no mesmo lugar. Só que congregar, estar no mesmo lugar, vai muito além de presença física. Eu acabei de falar aqui, só porque estamos juntos não significa que a gente está em comunhão. Por quê? Muitos de nós aqui já fomos ao cinema, ok? Quando a gente chega lá, a gente está junto? A gente está congregado? A gente está reunido? Tá. Mas a gente está em comunhão? Não. Recentemente, a gente teve a oportunidade graciosa de ir a uma stand-up comedy. Muita gente a gente não conhecia ali. Estávamos reunidos? Estávamos juntos? Estávamos congregados? Mas tínhamos comunhão? Não. Muitos de nós frequentamos clubes. Muitos de nós frequentamos salas de aula, seja na escola, seja na faculdade. Estamos juntos? Estamos congregados? Estamos reunidos? Estamos. Mas temos comunhão? Não. Porque congregar aqui, nesse termo grego, é muito mais do que estar junto no mesmo espaço físico. É preciso que a gente, anime o outro sem conveniência real e atenção. A gente precisa estar animando o outro. Isso é congregar. Congregar não é só estar junto com, é animar o. E a verdade incômoda, que a gente muitas das vezes deixa passar desapercebido, que o isolamento, ele é sempre o quê? O caminho mais fácil, diante do quê? Do cansaço e do conflito. Nós temos muitas situações em que a gente se diverge com o outro, mas congregar não é se isolar. Congregar é estar o quê? Buscando cada vez mais animar um ao outro, chegar a um consenso, buscar, muitas das vezes, o dizer, tá bom, eu abro mão da minha convicção para estar perto de você. Porque muitas das vezes, o que a gente faz? Não, eu fico com a minha convicção, você fica com a sua convicção e a gente vai para lados opostos. Mas congregar não é isso. Porque isso é o isolamento. Isso é não congregar. Mas o congregar é dizer, tá, eu abro mão. Eu quero estar junto de você. Mas por que eu quero estar junto de você?
Porque para mim o que mais vale não é a minha convicção. Para mim o que mais vale é estar em comunhão contigo. Independente do que eu penso, independente das minhas convicções, independente do que eu acho, mas o mais importante é o que o texto bíblico está dizendo aqui, é estar junto, é estar animando um ao outro, é estar próximo, é estar conhecendo, é estar vinculando, é estar aderindo ao outro. E a gente faz isso quando a gente vai se despir de tudo que somos, para a gente poder ir em direção do outro. E o texto é muito destaca aqui para a gente que alguns tinham o costume de não congregar. Alguns tinham o costume de se isolar. E a gente vê isso muito característico na sociedade hoje. Quando a gente tem alguma situação de diferença, a gente prefere cada um para o seu lado. Mas a palavra de Deus está colocando para nós, aqui e agora, seja na nossa família, na casa, seja na nossa família na igreja, quando a gente tiver alguma situação de diferença, que a gente abra a mão do que a gente pensa, do que a gente acha, para que a gente possa se aproximar do outro e entender que é melhor, é bíblico estar junto, estar congregado, estar unido, é aderir ao outro. O caminho mais fácil é evitar conversas difíceis. Porque é facinho conversar, conversas tranquilas, né? O jogo de futebol hoje, né? Vasco e Flamengo, foi empate. Isso é fácil conversar, né? Teve empate. Tá, vamos conversar sobre o tempo. Pô, choveu, né? Que legal. Pô, o tempo ficou mais fresco, a gente estava pegando uma onda de calor, né? Isso é fácil conversar. Mas o isolamento propõe que a gente evite conversa difícil. Mas diante das conversas difíceis, qual é a escolha diária da comunicação, da comunhão? É que a gente sente o quê? Juntos à mesa. E aí o tema, né, desse mês de maio, há espaço na mesa, né? Existe uma mesa para a gente sentar. Seja na igreja, seja em casa. A gente precisa estar juntos na mesa. Mas o que a gente tem visto na atualidade? Que tem casa que nem mesa mais tem. Cada um come no seu quarto, cada um come sentado no sofá, na cadeira, cada um come olhando o celular, cada um come olhando a televisão. Cada um come separado. A gente viu na pregação pela manhã aqui, né, o missionário falando. Ele tinha uma referência, a referência dele era qual? A família junto, comendo, junto, esperando o outro. E muitas vezes não faz isso. A gente vai sozinho para o quarto, a gente senta em frente à televisão, e a gente fica lá se comunicando, a gente fica lá diante da televisão, quando na verdade a gente precisa o quê? Propor momentos de comunhão. Que momentos de comunhão é esse? Por exemplo, preparar o café da manhã juntos. Qual foi a última vez que nós nos dispusemos, não só na nossa casa, mas aqui na igreja também, a preparar juntos alguma coisa? Ou a gente é daqueles que gosta de chegar e já ver tudo preparado, só chegar e comer? Esse é o caminho mais fácil. Qual é o caminho da escolha diária para a gente ter comunhão? É a gente preparar juntos, chegar mais cedo. Poxa, tive uma semana muito difícil, mas eu vou escolher o caminho mais difícil, que é o caminho bíblico. Vou escolher diariamente, fazer a preparação, acordar mais cedo, me esforçar, me dedicar. Lembra do termo que a gente viu lá em Atos 42? Perseverar. Eu escolho, eu me dedico. A presença tem que ser com total atenção. Quantas vezes a gente está participando de um culto e a nossa cabeça está onde? Alguns chamam isso de crente girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está fora da igreja. Quantas vezes a gente está num PG, quantas vezes a gente está num momento de MCM, dos homens, das mensageiras do rei? Quantos momentos a gente está sentado, mas nossa cabeça está em outro lugar? Quando, na verdade, para a gente se reunir, evitar o isolamento, a gente precisa estar com presença e atenção total quando a gente estiver com o outro. Muitas das vezes, como a gente vê as famílias, como a gente vê as famílias na igreja e na casa, cada um isolado no seu canto, com o seu celular, fazendo as suas coisas, e não há nenhum momento de interação.
Eles escolheram se isolar, não escolheram ter comunhão. Tá. Lembra que eu falei que é um dos sermões mais práticos que eu tenho? Nesse primeiro ponto, como é que eu combato o isolamento na prática? Meu dia a dia. O que eu preciso fazer para não me isolar? Preciso ter horários sagrados. Eu lembro que quando eu estudava música, quando eu estudei música, que eu ainda continuo estudando, né? O chamado da gente, a gente precisa estar se dedicando sempre, né? Na aula de teoria e de prática, o professor falou para mim o seguinte: olha, toda vez que você for tocar o instrumento, você precisa antes fazer o quê? Aquecimento. Não tem como você pegar um instrumento sem antes aquecer. Por exemplo, você pega um atleta, por exemplo, ele vai jogar um futebol, ele vai praticar qualquer tipo de esporte, o que ele precisa fazer antes? Ele precisa aquecer. Porque se você não aquecer, você tende a ter o quê? Algum problema naquele músculo, naquela parte do corpo que você vai exercitar, porque você precisa, inclusive quem vai cantar tem que fazer o quê? Aquecimento das cordas vocais, né? Tem que ter esse momento, ele é fundamental. O que a gente perde no momento que a gente se isola e não procura comunhão? A gente não tem esses momentos sagrados. Que momento sagrado a gente pode estabelecer? Por exemplo, o café da manhã no sábado. Sábado ninguém trabalha lá em casa. Então, todo sábado de manhã eu vou preparar junto. Mas pode fazer uma graça, acordar um pouquinho mais cedo e levar na cama também. Está valendo. Mas eu vou preparar junto. Eu vou ter esse momento, sábado, eu não faço nada para ninguém, porque é o momento que eu tirei sagrado para estabelecer a comunhão com a minha família. Sexta-feira à noite é a noite da pizza. Quem não gosta? Oh, glória! É bom demais, né? Então, sexta-feira à noite é aquele momento sagrado que eu vou estar tirando para ter comunhão. Eu não vou me isolar, mas eu vou estabelecer aquele momento para ter comunhão. Sexta-feira à noite é a noite da pizza. Eu não faço nada, desligo meu telefone, não atendo ninguém. É o momento que eu vou ter comunhão com a minha família. Na igreja, é o PG. Na igreja é EBD. É o culto. É o domingo depois do culto. Aquele momento sagrado que a gente pode estabelecer para a comunhão. Vamos sair para almoçar? À noite, vamos sair para o Josias, o meu podrão. Não dá, é verdade. Domingo ele não abre. Mas a gente vai sair. A gente vai fazer alguma coisa. É um momento específico que a gente estabelece de forma prática para a gente ter comunhão. E é assim que a gente fortalece. Por quê? O que é mais fácil? É pedir um Uber, é pegar lá o moto, pegar o carro e ir para casa. Isso é mais fácil. É me isolar, é não ter comunhão. Mas é o mais difícil, a gente precisa escolher diariamente a ter comunhão. Momentos de conexão. E aí é interessante que a gente precisa ter esse momento de conexão, estabelecer isso. E aí vai de dinâmica de cada família, vai de dinâmica de cada igreja. Esses momentos de conexão são fundamentais. Eu preciso estar junto, eu preciso propiciar isso. Eu preciso me esforçar. Lembra lá? Preciso me dedicar. Eu preciso estabelecer esses momentos de conexão. E aí a presença ativa, né? Eu botei um celular ali cortado, porque o celular ele dispersa a gente de um jeito. Você fala assim, vou olhar a minha agenda no Google. Aí quando você olha a agenda, tem um negócio do WhatsApp, tem um negócio do Instagram, e você vai vendo que quando passou 1 hora. Desliga o telefone, presença ativa. A gente vai sentar na mesa para conversar. No início, né, quem não tem esse costume de sentar para conversar, vai ser muito constrangedor. O que eu vou falar? Vai ficar meio estranho assim, né? Né? Quem tem filho adolescente, quem tem criança, o que eu vou falar? Como é que eu vou estabelecer? No início vai ser difícil, mas com o passar do tempo. E aí teve uma coisa muito interessante. A gente estava aqui no culto de quarta, né? O pastor Carlos estava falando sobre ofertas. E aí a Laí estava aqui e falou uma coisa muito interessante. Falou assim, olha, eu tenho o hábito de entregar a oferta para a casa da amizade. Eu criei esse hábito. Então, sempre quando eu entrego o dízimo, eu entrego também a oferta. Porque eu estabeleci esse hábito. E a gente precisa estabelecer também o hábito de a gente estar com uma presença ativa junto com as pessoas que a gente ama.
que a gente ama na nossa família na casa, que a gente ama na nossa família na igreja. A gente precisa estabelecer esse momento ativo. No início vai ser difícil, mas conforme a gente for, alguns teóricos vão dizer, né, são 21 dias fazendo todo dia para você criar o hábito. E a palavra de Deus está pedindo para a gente criar esse hábito de estar presente. Segundo fundamento é animar uns aos outros, né? O esforço diário de estimular e encorajar. E aí é interessante que o texto aqui, no verso 24, cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, animar, né? O que é animar de verdade? Esse termo animar está lá no grego paroxismos, que significa não uma tolerância passiva, não dizer que a pessoa é legal, mas é um encorajamento ativo. Porque o que a gente faz de forma muito corriqueira? Oi, irmão, eu te amo. Oi, irmã, tu mora no meu coração, tá? Aí faz um coraçãozinho, ou faz o coração do dorama, né? Aí dá um abraço, beijinho. A gente faz isso. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Paroxismo é muito mais do que falar. É muito mais do que... Lembra daquele texto de Eliseu perguntando para a mulher, e aí, vai tudo bem? Aí o que ela responde? Tendo morte na vida. Mas ela diz o quê? Está tudo bem. Mas paroxismo é muito mais que isso, muito mais do que você falar palavras, assim, sabe, geral, aleatória. É você olhar para a pessoa e dizer exatamente aquilo que vem do seu coração, vem de Deus, né, colocou no seu coração para você falar para ela, olha, eu vi a graça de Deus em você quando teve paciência ontem à noite. Né? Quando aquela pessoa fez algo com você, ou então falou algo para você, e aí você olhou e falou, pô, se fosse eu acho que eu não teria essa paciência. Aí você fala para essa pessoa, olha, eu vi a graça de Deus na sua vida, quando você teve paciência nessa situação. E isso vai alimentando, vai animando o outro, isso vai mostrando para o outro que ele é importante na sua vida. É muito mais do que dizer que te ama, é muito mais dizer que, poxa, você é legal. É você identificar algo por meio de uma percepção ativa, atenta à vida do outro. É muito mais do que você apontar erro, porque isso é mais fácil, não é? Apontar o erro não é mais fácil? Oh, brincadeira, o Derek desafinou. Acabou com a minha adoração a Deus. Né? O André tocou uma nota errada. Ah, Jesus, acabou com a minha adoração. O meu pregador falou uma coisa que eu não gostei. É muito mais que apontar erro, mas é olhar para a pessoa e dizer, olha, que bênção que você é na minha vida, por isso, por isso e por isso, por isso. É você descrever, é você mostrar para ela, opa, ela está atenta na minha vida, ela sabe, ou ele sabe. Poxa, ele realmente se importa comigo, porque ele falou uma coisa que só quem presta bastante atenção consegue ver. Então é importante a gente, como o texto diz aqui, nós animarmos uns aos outros, né? Paroxismos. Isso, uma aplicação prática. Como que a gente pode animar uns aos outros? Lembra que a gente hoje vai sair daqui sabendo como agir ao sair daqui. Não precisa nem chegar amanhã, segunda-feira, já sai daqui agindo. Como é que a gente vai, de forma prática, vai agir? 3 formas concretas de encorajar o outro. Pratique a afirmação específica diária. Não diga eu te amo, ou você é legal. Diga eu te amo, porque hoje, quando você teve paciência, mesmo estando exausto. Não é isso que muitas vezes chega em casa, ô amor, te amo, oi fulano, mãe, te amo, pai, te amo, filho, te amo. Muitas vezes faz isso, né? Oi, que legal, sei o quê. Mas é importante descrever, destacar, né? Olha, eu te amo porque, né, mesmo você chegando exausto. E eu lembro do Marcos, né, Marcos da Priscila, falando uma coisa assim para a gente que eu achei muito impactante, assim, olha, eu me dedico no meu trabalho durante o dia, mas quando eu chego em casa, eu também me dedico à minha filha. Porque não adianta nada eu me dedicar o dia inteiro, ser um bom trabalhador, mas em casa ser um pai horrível. Eu preciso tanto ter mais energia em casa para minha filha, para minha esposa, do que muitas das vezes eu dou energia no trabalho. E muitas das vezes a gente chega do trabalho cansado, ranzinza, né, querendo
chutar o pau da barraca, né? Mas, na verdade, a gente precisa, olha, ter paciência. E quando a gente vê que o outro teve paciência, e na igreja a mesma coisa. Pô, se dedicou, chegou cedo, preparou a aula, né, pastor Helder? E ninguém chegou cedo na classe. E aí você olha para o vídeo do irmão e fala, olha, que bênção você na minha vida. Mesmo você passando por tudo isso, mas eu vi que você teme a Deus, que você foi alegre, feliz e glorificou a Deus naquela situação difícil. A gente precisa fazer isso, isso é animar o outro, né? Eu percebi como você ajudou sem ninguém pedir. Isso mostra um coração generoso. Quantas vezes a gente vê, muita gente nos bastidores, né? Quase ninguém vê, né? Muitas vezes vê o que está aqui na frente pregando, mas nos bastidores muita gente faz muita coisa. Pessoas passam desapercebidas. Não sei quem já elogiou o Altair. Todos sabem quem é o Altair? Se você não sabe quem é o Altair, você só descer que você vai ver ele ali embaixo, animado, feliz e alegre. Não sei quem já elogiou ele. Faça isso de maneira prática. Aldair, obrigado pelo seu serviço ao reino de Deus, porque você sobe e desce 1000 vezes esse elevador, com alegria e um sorriso no rosto. Ele abre essa porta aí, tem até uns macetes ali, ele sabe de tudo ali, tapete, ele chega cedo, ele organiza. Então, essas coisas a gente precisa animar o outro, dizer, olha, você está aqui e tem sido uma bênção, obrigado por você ser uma bênção na minha vida, porque você tem feito isso, isso, isso na minha vida. A gente também encoraja o outro quando a gente transforma críticas em encorajamento. Celebrar o progresso mesmo que pequeno. A gente quer ver o milagre, né? Deus fez uma coisa grandiosa, não precisa. As pequenas coisas, a gente precisa elogiar. A gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade, isso é importante fazer. A Herô se dedica tanto, muitas vezes vocês não vê porque a dedicação dela é nos bastidores. Hoje a gente tem agora a Severina também. É importante, enquanto igreja, a gente se dedicar. O pastor atende muito o gabinete durante a semana, muita gente não vê, mas é importante a gente ir lá, pastor, estou orando por você, porque eu sei o quanto você se esforça por essa igreja. Pastor Sandro, as viagens, as psicólogas, que a gente tem um monte de psicólogas aqui, né, na igreja. Olha, obrigado pelo serviço de Deus durante a semana, que vocês proporcionam, né, que é o cuidado mental de pessoas, que muitas das vezes estão ali à beira da morte, literalmente. E a gente precisa reconhecer isso. Pequenas coisas que muitas vezes passa desapercebido, mas quando a gente encoraja o outro, isso faz muita diferença. Porque muitas vezes a gente olha para o erro, a gente tem que olhar para o progresso. Olha que interessante, quando a gente vê alguém errando, a gente não tem que falar, olha, caramba, poxa, você errou, que comportamento ruim. Mas, na verdade, a gente tem que dizer, podemos enfrentar juntos essa situação. Como eu posso te ajudar a vencer essa dificuldade? Olha a diferença. Não é apontar o erro, mas dizer, olha, estou junto com você. Eu também erro, também sou pecador. Talvez não erro a mesma coisa que você, mas eu erro tanto quanto você. Mas eu quero estar junto contigo, para a gente lutar juntos e a gente vencer juntos. Como eu posso te ajudar? Olha como é diferente. Uma terceira forma que a gente pode encorajar uns pelos outros é em voz alta. Eu já falei aqui do Rito, né? Um amigo que eu conheci em outro país quando eu fiz uma viagem missionária. Eu estava passando mal. E ele viu o meu semblante assim, ele falou, poxa, você está mal, eu estou vendo que você aí não está bem. Aí eu falei, realmente, eu não estou bem não. E na hora ele já tá. E já orou comigo ali de voz alta. Ele não me chamou para o cantinho, ele não falou assim, vamos ali de forma particular, não. Ali mesmo onde eu estava, ele já me abraçou, já começou a orar e começou a orar em voz alta. Quantas vezes a gente pede a oportunidade de abençoar outras vidas porque a gente fica com vergonha? Porque a gente não sabe como vai ser a reação do outro. Querido, a gente precisa estar em comunhão. A gente precisa encorajar uns aos outros. A gente precisa ter uma atitude de encorajamento. E a gente encoraja quando a gente ora um pelos outros. E é nesse momento que Deus trabalha na nossa vida. Quando a gente ora pelos outros, quando a gente se importa pelo outro, a gente valoriza essa nossa comunhão. E isso não só na igreja, mas também na nossa casa. Quando a gente chega, a gente vê lá a esposa mais irritada, ou o esposo mais irritado, o filho mais irritado. Olha, dá um abraço e ora.
ora em voz alta. Isso traz encorajamento, isso traz ânimo para a pessoa. Um terceiro princípio é perseverar diariamente. Manter vínculos vivos com pequenos hábitos. E aí a parte B, né, do verso 25, vai dizer para a gente, pelo contrário, façamos o quê? Admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, a palavra admoestações deve ter um sentido bem profundo, no que diz respeito à comunhão. A comunhão não é um evento semanal, porque a gente quer que seja um evento semanal, né? Está em comunhão com a igreja? Estou. Por que você está em comunhão com a igreja? Porque eu vou todo domingo lá. Mas o que está dizendo aqui, nessa palavra, né, o contexto da admoestação é muito mais do que um encontro semanal. É um estilo de vida diário. Para eu estar em comunhão com a minha família, lá em casa, para eu estar em comunhão com a minha família, aqui na igreja, eu preciso ter mais do que encontro semanal. Eu preciso ter um estilo diário de vida presente com eles. Essa palavra no grego, parakaleo, significa chamar para o meu lado. Admoestar, exortar, instruir, ensinar, consolar, encorajar, fortalecer. E é interessante porque é a raiz do mesmo termo para Espírito Santo, que é o Paracletos. Espírito Santo significa o quê? Aquele que está ao seu lado. Parakaleo também tem a mesma raiz, significa isso, animar, estar junto, estar próximo. Então não tem como eu ter comunhão com uma pessoa que está longe de mim, por mais que queiram que forçar essa barra. A tecnologia ajuda a conversar. Hoje, né, a Denise deu um testemunho de que tinha comunhão com a pessoa por meio de videochamada, conversando, dialogando, acompanhando, está instruindo. Mas a comunhão é muito mais que isso. Tem que estar presente, tem que estar junto, tem que estar ali, entendendo que a pessoa está passando, e a pessoa entender o que você está passando. Comunhão é isso, é diariamente estar estabelecendo esse propósito, de fortalecer, de encorajar. Não tem como ensinar, instruir de longe. Por isso que não tem o culto em casa. O culto é na igreja, junto, perto, próximo. E é interessante, porque quando a gente vai lá para o texto de Deuteronômio, que daqui a pouco a gente vai ver que como é que isso é de forma prática, né? Ou seja, nós não acordamos um dia com comunhão profunda, nós construímos a comunhão através de muitas pequenas escolhas diárias intencionais. Então, eu escolho todo dia ter comunhão quando, por exemplo, eu ligo, mando uma mensagem, quando eu me encontro com a pessoa. Para além do culto, eu preciso ter intenção de estar em comunhão com essa pessoa, para que eu possa estar junto, instruir, encorajar, fortalecer essa comunhão. Eu preciso ter pequenas escolhas diárias. Eu preciso escolher diariamente a pensar naquela pessoa e me comunicar com ela. Não basta só eu pensar. Não sei se vocês já fizeram isso, mas olha, pensei em fulano. Manda um áudio com uma oração, ou então liga, ou então fala assim, vamos tomar um café juntos, vamos nos encontrar, vamos na sua casa, vai lá em casa. E é isso, a gente constrói a nossa comunhão, porque são pequenas escolhas diárias que a gente vai fazendo. E aí, como é que a gente coloca de forma prática isso, né? Como perseverar diariamente em construir comunhão, porque é difícil. Não é fácil perseverar e construir essa comunhão no dia a dia. Mas a gente vai ver alguns hábitos práticos, né? Invista em pequenos momentos repetidos. E Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7, vai dizer o quê? Você vai ensinar o seu filho como? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. É a mesma coisa que Paulo está dizendo assim, pregue tempo e fora de tempo. Todo momento você tem que fazer isso. A comunhão precisa de escolhas diárias. Por que não durante 15 minutos no café da manhã? Porque não é o tempo, é a qualidade desse tempo. Porque não adianta, muitas famílias estão reunidas 1 hora. Só que durante 1 hora, você pode não ter tanta comunhão, ou não ter comunhão nenhuma com pessoas que você se reúne durante 15 minutos. Porque não é a quantidade, mas é a
qualidade do tempo que você dá. Então, se você dá qualidade em 15 minutos no café da manhã antes de sair, 10 minutos que você vai conversando durante o caminho, estou levando o filho na escola, e aí você vai ali conversando com ele, tomou café, e você vai tendo um tempo de qualidade, conversando. Meu filho, minha filha, Deus te abençoe, que seu dia seja um abençoado, que essa sua prova, que Deus ilumine sua mente, você vai abençoando. E você vai conversando. Você tem alguma angústia? Está nervoso? Está nervosa? E você vai conversando. 20 minutos de jantar chegou. Vamos todo mundo, a partir de agora, jantar todos juntos. Vai ser uma prática diária. Nós não vamos jantar cada um no cômodo, cada um no seu celular, cada um com a sua televisão. Nós vamos sentar todos juntos na mesa. E vamos fazer, ainda que seja 20 minutos, mas 20 minutos de qualidade. E 5 minutos antes de dormir. Vamos orar juntos antes de dormir? Não é? Tem aquela prática, né? Vamos ler a Bíblia junto antes de dormir. Vamos ler um capítulo. Toda noite a gente juntos vamos ler um capítulo da Bíblia. Vamos estabelecer momentos pequenos, mas que são de muita qualidade. Seja em casa, seja na igreja. Quantos momentos de qualidade a gente pode ter aqui na igreja? Desceu, vamos comer junto na cantina. E a gente fica lá conversando. Como é que foi a sua semana? Minha semana foi difícil. Jesus, meu chefe, minha chefe, me tirou do sério. E você ali, tá bom, então vamos orar. E já ora ali com a pessoa, ora durante a semana. E durante a semana você pergunta, e aí, como é que está no seu trabalho? Melhorou? E aí você vai ver o quanto que Deus vai prover a comunhão entre nós. E Deus vai agir. Pode ter certeza. Essa semana eu tenho uma prova de concurso. Essa semana eu tenho uma prova na faculdade. Essa semana eu tenho uma prova na escola. Apareceu, fiz um exame, o exame não saiu legal. O médico mandou para um especialista, não sei o que vai acontecer, mas ora aí. E é isso que é comunhão. Ainda que pouco tempo, mas a gente possa conhecer mais um ao outro. E a gente vai fazendo as nossas coisas e vai conversando e vai tendo comunhão. Segundo, crie tradições familiares. A previsibilidade traz paz e funciona também como uma âncora emocional. Naquele momento, eu sei que eu vou encontrar com fulano naquele momento, porque está estabelecido. A MCM se encontra quando? Nesse momento vai ser a minha âncora emocional. É naquele momento que eu vou encontrar pessoas que vão me ouvir. É naquele momento que eu vou encontrar pessoas que eu vou ouvir as situações dela. Nós vamos trocar orações juntos. Então, vamos trazer previsibilidade. A quarta-feira é a quarta-feira da minha família. Na quarta eu não faço nada. Na sexta da minha família. Na quinta, vocês vão estabelecer, mas é preciso que estabeleça algum momento de previsibilidade. Aquele momento é um momento específico para a minha família. Toda sexta, como eu falei, dia da pizza. Domingo à noite é tempo de gratidão. A gente vai se reunir. A gente vai estabelecer esse momento para a gente poder mostrar nessa tradição da nossa família, esses momentos específicos para a gente buscar esse lugar. Eu tenho certeza que quando alguma coisa nos atribular, são esses momentos de previsibilidade que vai mostrar para a gente, naquele momento ali eu vou ser ouvido. Alguém vai me escutar com qualidade. Seja o momento do PG, o momento da IBD, os momentos na igreja, os momentos em casa, é importante que a gente estabeleça esses momentos para que a gente possa buscar lugares, para a gente estabelecer e saber que a gente tem um lugar, que alguém está cuidando de nós, ou que a gente vai ser usado para cuidar de outra pessoa. Terceiro, perdoe rapidamente. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é algo importantíssimo. A perseverança não é perfeição, ela é recomeço constante. Quando o texto está dizendo aqui para perseverar, para a gente se dedicar, para a gente se esforçar, porque momentos ruins virão, momentos difíceis vão vir, erros vão acontecer, mas quando acontecer, que a gente possa perdoar rapidamente. Olha o que diz Efésios 4:26, não deixe o sol se pôr sobre sua ira, resolva no mesmo dia. Não deixe que situações ruins acabe com a comunhão, mas que a gente possa perdoar. E é interessante, aí eu vou fazer aqui a propaganda, fortalecer, venha nas EBDs com a classe de família. A gente aprendeu na última classe de família por que o texto bíblico fala isso. E a Denise explicou para a gente que, na psicologia, quando a gente dorme com um pensamento, a gente acorda com esse mesmo pensamento.
Então, se você acordou com raiva, se você dormiu com raiva, você vai acordar com raiva. Se você dormiu angustiado, você vai acordar angustiado. Então, por isso que o texto, e aí, como a palavra de Deus é linda, maravilhosa, né? Então, a gente aprendeu, resolva. Querido, te magoou, não tem problema. Você vai lá e fala com a pessoa, olha, não gostei, perdoe rapidamente. Para a gente poder ter comunhão, a gente precisa perdoar. Não há como a gente ter comunhão com o outro se nós não perdoarmos. É fundamental isso, seja na nossa família em casa, seja na família na igreja. Olha, para com isso, para de mimimi, tira, não fica guardando no seu coração, fala. A comunicação ela é fundamental, fale, coloque para fora. Né? A psicologia vai dizer bastante isso, né? Não guarde aí, fale. E é importante falar, mas também não fale de qualquer jeito. Por favor, calma. Fale com mansidão, fale com tranquilidade. Olha, não gostei. E aí é importante, para nós termos comunhão, é importante, porque muitas das vezes eu faço coisas que eu não sei que errei com o outro. Acontece, tá? Às vezes eu faço de uma forma assim, faço uma brincadeira, eu sou muito brincalhão, não gosto de rir muito, e muitas vezes não sei que magoei o outro, porque a gente está em comunhão, não conheço totalmente vocês. E muitas vezes vocês fazem coisa que para você, tranquilo, mas para mim foi algo que machucou. Então é importante que fale, que estabeleça isso, olha, eu fiquei magoado, mas te perdoo. Importante para a nossa comunhão a gente perdoar. Coloca aí, por favor. Isso, aí. Obrigado. E aí, para a gente concluir, eu chamo o Ministério de Louvor. Como que a gente vai ter a comunhão como uma decisão diária, né? Uma comunhão inabalável. Presença, a gente precisa estar juntos. A gente precisa estar junto. Lembra, estar junto não é estar no mesmo espaço físico, tá? Estar junto é conviver, é dialogar, é conhecer, é saber sobre o outro, é estar em sintonia com o outro, estar em comunhão com o outro é estar próximo do outro. Encorajamento. Então, encorajar é você dizer para o outro que de bom ele fez. Não simplesmente dizer, irmão, tu é uma bênção. Não, você tem que encorajar. E terceiro, repetição. A gente precisa fazer todo dia. Então, para a gente ter uma comunhão inabalável, a gente precisa ter presença, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar encorajando o outro e a gente precisa fazer todo dia. E aí, por último, aí pode fazer o que você tiver que fazer, Lili, que acabou. Por último, a comunhão é uma decisão diária. A gente precisa escolher todos os dias a estar em comunhão na nossa família em casa, na nossa família na igreja. A gente precisa escolher isso. Deus não vai escolher por nós. Deus nos ajuda a escolher, mas Ele não escolhe por nós. A escolha é um atributo exclusivo nosso. E nós precisamos escolher diariamente. Nós vamos escolher perseverar ou vamos escolher o caminho fácil do isolamento? E esse é um questionamento que a gente precisa fazer. Eu dei várias formas de você colocar a comunhão em prática aqui. Mas é uma escolha minha e sua. E que a gente possa olhar para esse texto de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, e a gente possa fazer a nossa escolha direcionada pela palavra de Deus, não direcionada por emoção, não direcionada pelo nosso cabedal teórico, pela nossa experiência, mas que as nossas decisões, a nossa escolha diária de ter comunhão, seja direcionada pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa empreitada. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a escolher diariamente a ter comunhão, para que a gente possa glorificar o nome de Deus. Amém? Nesse mês, no mês da família, nós estamos presenteando cada pregador, né, cada mensageiro da palavra com algo que é para incentivar o que ele pregou hoje. Que você quiser mostrar para a igreja? Algo simples, mas é algo que a gente quer estar presenteando cada mensageiro aqui com algo para comer à mesa. Uma bela geleia para você. Senta comigo à mesa para a gente comer junto. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado.
pela tua palavra que nos sustenta e nos dá tantas oportunidades práticas para transformar nosso estilo de vida cristão, nosso estilo de vida como família, nosso estilo de vida como igreja que se reúne aqui no Maracanã. Então, Pai, esteja completando mais uma vez, como foi nessa manhã, lançando no nosso coração aquilo que o Senhor deseja que a gente mude, que a gente transforme para o bem do Teu reino, para o crescimento da Tua majestade, através de nós. Queremos ser família, assim, que sentam à mesa com intencionalidade, com perseverança, para glorificar o Teu nome, para sermos mais agradáveis aos Teus olhos. Abençoe a André, a Priscila, que eles continuem sendo um farol, uma grande luz, aonde eles estiverem. E com quem sentar à mesa com eles, possam vir a ver a Tua glória também. Assim oramos aqui agradecidos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.